Evangelho narrado por João, capítulo de número 2. Vamos orar? Senhor amado, em Cristo Jesus nós rogamos, usa de misericórdia conosco, opera com graça, ó Deus, na nossa vida, que o Senhor nos faça ouvir a sua voz, entendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na leitura, na interpretação e na aplicação da passagem que estudaremos a partir de agora. Que sejamos direcionados por obra do Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho narrado por João, capítulo 2, versos 1 a 11. Esses são os versos que nós vamos estudar. Título dado pela Sociedade Bíblica para essa passagem é As Bodas em Caná da Galileia. As Bodas em Caná da Galileia. Muito provavelmente, você, assim como eu, já pôde ouvir alguma pregação nesse texto bíblico. Eu me recordo de ao menos 3 pregações que eu pude ouvir desta passagem bíblica. E, curiosamente, as 3 pregações que eu ouvi desta passagem bíblica, todas as 3 em casamentos, em cenários de casamentos. Então, são passagens que, muito provavelmente, alguém aqui também já tenha ouvido a exposição ou a pregação desse texto em uma cerimônia de casamento. Quando eu comecei a estudar esse texto bíblico, a minha oração diante de Deus foi: Senhor, não me permita falar o que o texto não fala. Porque esta é uma das passagens que nós somos tentados a falar aquilo que o texto não está falando. E há um outro risco que cerca o estudo desse texto, que nós vamos ler daqui a pouco e estudar. É que, ao estudar esse texto, nós corremos o sério risco de focar nas questões secundárias e nos esquecer da questão primária. E aí, quando se foca nas questões secundárias, dá a essas questões um caráter de primária, só que se exclui a questão primária, deixando ela de fora do texto sagrado. Nós também não podemos fazer isso, ficar tão atentos às questões secundárias e nos esquecer daquilo que é primário nesse texto bíblico. Bom, o texto foi escolhido para fazer parte da série de mensagens Jesus em meu lar. Então nós vamos estudar o texto, procurar a lição primária do texto e aí sim fazer aplicações, para essa ideia de Jesus em meu lar dentro da série que propusemos para esse mês, o mês de maio, que nós falamos sobre família. Por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Esse é o primeiro dos 7 milagres que João vai narrar para apontar a autoridade de Jesus. Aqui já existe uma grande indicação de qual seja, então, a lição primária do texto. Por favor, acompanhe a leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente,
servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Bom, pela simples leitura, você pode perceber, nossa, esse texto dá ocasião para falar sobre alguns assuntos que são, no mínimo, curiosos. Por exemplo, alguém pode querer usar esse texto para poder falar contra Maria. É possível que você encontre alguém que use esse texto para fazer isso. Outros podem usar esse texto para defender com unhas e dentes o uso deliberado do vinho. Até Jesus transformou em uma quantidade grande, porque essas 6 talhas muito provavelmente comportavam aqui até 600 litros. Uau! É muito vinho. Então alguns podem querer usar o texto para defender isso. E até mesmo outras questões, como veremos a partir de agora. Por favor, mantenha a Bíblia aberta e me acompanhe no estudo da passagem. E nós procuraremos então encontrar aqui a lição do Senhor para o nosso coração, aplicando aos nossos lares. Bom, vejamos então alguns pontos que são interessantes no texto. O primeiro deles, me acompanhe na leitura dos primeiros versos. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Verso 1 e 2. Existem 2 aspectos que são, no mínimo, curiosos aqui. O primeiro deles é a informação de que a mãe de Jesus se achava no casamento. O segundo deles é que Jesus e os seus discípulos foram convidados para participar desta cerimônia, da celebração de casamento. Bom, para a primeira, é possível que Maria fosse até mesmo conhecida dos noivos, ou quem sabe até parente dos noivos que estavam ali celebrando aquele casamento. Uma das coisas que favorecem esta interpretação é que Maria tem uma informação privilegiada. Qual é a informação privilegiada que Maria tem nessa passagem? Se você olhar para o verso 3, você vai ver que Maria é uma das primeiras pessoas a saberem que o vinho tinha acabado. Bom, isso continua sendo ainda no campo da curiosidade, algo que nos chama a atenção. Maria possivelmente recebeu essa informação primeiro, porque ela estava colaborando com a festa de casamento no serviço. Ela estava ali servindo. Era alguém conhecida dos noivos, era alguém que tinha informações sobre a realização da festa e era alguém que estava servindo naquela festa. Por essa razão, recebe essa notícia primeiro. Mas o outro dado que nos chama a atenção é que Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Uma festa que poderia durar até 7 ou, quem sabe, 8 dias. Então era uma celebração, de fato, festiva. E quem nós encontramos nessa festa? Jesus e os discípulos. Eles estão participando de uma festa de alegria. Isso nos faz perceber então que o Senhor Jesus não pode ser caracterizado como alguém carrancudo, ou que a espiritualidade de Jesus era tão grande que não permitia que ele pudesse participar de uma festa de casamento. Não tem nada disso. O Senhor Jesus está com os seus discípulos em um momento de celebração, se alegrando com os noivos, se alegrando com a família, se alegrando com os discípulos e aproveitando daquele momento para trazer lições extraordinárias para a vida dos discípulos, para a vida dos presentes e para as nossas vidas hoje. Existe mais um detalhe. Como é curioso o fato de Jesus, ou pelo menos de João, narrar esse primeiro milagre aqui de Jesus em uma celebração de casamento. Isso não pode passar despercebido. Por quê? Porque Jesus Cristo é descrito na Escritura Sagrada como o noivo, que se relaciona com a noiva. E a noiva é a igreja. Somos nós.
E essa união é uma união festiva, de alegria, de vida, de vida. Mas para encerrar os detalhes do verso 1 e 2, nós estamos falando de uma festa onde Jesus aparece com os seus discípulos, aceita o convite e vai para essa celebração, para essa festa. E aí então, quando nós olhamos que é uma festa de casamento e o Senhor Jesus está ali, nós não podemos de maneira alguma nos furtar do conceito de casamento estabelecido pelo próprio Cristo, sendo Ele Deus, lá no Antigo Testamento. Quando você lê o relato da criação, você vai encontrar no relato da criação que o Senhor Deus declara que deixará o homem, pai e mãe, e vai se unir a quem? A sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Então, o modelo bíblico de casamento é esse modelo que requer do homem maturidade, a ponto de conseguir deixar pai e mãe, que requer que seja entre um homem e uma mulher, e que ainda requer que seja para honrar aquele que instituiu o casamento. Portanto, quando nós olhamos para a presença de Jesus nessa celebração, eu sinceramente posso inferir em meu coração de que o Senhor Jesus participava de uma celebração que era segundo o modelo estabelecido pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Caso contrário, ele não aprovaria essa relação. Continue com o texto aberto, caminhemos um pouco mais. Verso 3, eu retornarei à leitura. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agora nós vamos olhar para esse diálogo entre Jesus e Maria. Maria se aproxima para dar a notícia, nós já explicamos o porquê dela ter tido essa informação antes. E quando ela se aproxima de Jesus para dar a notícia a Jesus, veja no verso 3, ela tão somente informa. Ela diz assim: eles não têm mais vinho. Mas não é uma informação destituída de expectativa, destituída de propósito, destituída de interesse. Há um interesse que move o coração dela. Você deve se recordar que Maria sabia quem era Jesus, desde a concepção. Ela sabia quem era aquele que ali estava. Portanto, havia uma expectativa no coração de Maria. E essa expectativa faz com que ela tome a iniciativa de comunicar a Cristo a falta do vinho. Bom, permita dizer a vocês o que significava a falta do vinho para aquela festa. Aqueles que ofereciam a festa tinham a responsabilidade de oferecer todos os suprimentos da festa ao longo de toda aquela semana. Então, se eu, que estou com uma filha com 17 anos, que daqui a pelo menos alguns anos, não sei quanto, não vou falar a quantidade de anos para vocês não acharem que eu estou com o coração endurecido, já fico preocupado com o tanto que vou gastar com uma noite de festa. Imagine você, 7 ou 8 dias de festa. A responsabilidade de dar o suprimento era daquele que oferecia a festa. E o vinho não era somente símbolo da alegria, mas o vinho era considerado como algo natural ou algo que se devia estar presente naquele momento. E agora, quando falta vinho, então, aqueles que oferecem a festa, eles estão sujeitos a um enorme constrangimento. Como virar para os convidados e falar: olha, a festa acabou, vai embora. Haviam pessoas que tinham vindo de lugares mais distantes. Então, aquela casa ou aquela festa estava sujeita a um grande constrangimento. O Senhor Jesus, com a sua resposta, meus irmãos,
ele de modo algum está sendo duro com Maria, ou grosseiro com Maria, quando ele diz assim, mulher. Não é nada disso. O Senhor Jesus, ele se dirige, e nós temos isso no relato dos evangelhos, a mulheres deste modo, mulher. O que nos chama a atenção aqui é que é a mãe de Jesus. E Jesus agora não está chamando de mãe, mas está falando de mulher. E isso tem uma conexão com a fala de Maria anterior. A expectativa de Maria era que Jesus atendesse àquela necessidade, mas o Senhor Jesus está ensinando para Maria que a autoridade sobre a vida dele não repousa sobre Maria, mas repousa sobre o Pai que está nos céus, porque ele está entre os homens não para fazer cumprir a vontade dos homens, mas ele está entre os homens para fazer cumprir a vontade do Pai que está nos céus. A comida de Cristo consiste em fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus está dizendo para Maria, de um modo claro, ensinando para ela, ensinando para todos os demais, que, olha, eu estou aqui para cumprir uma missão que o meu Pai Celeste me deu. E é no tempo determinado por Ele que as coisas serão feitas. É tão interessante isso, porque quando o Senhor Jesus fala sobre a sua hora ainda não ter chegado, normalmente, quando nós lemos sobre a hora chegada, essa hora chegada se refere mais à hora da morte, da ressurreição, da consumação desse ministério de redenção entre os homens. Mas é claro que os aspectos que envolvem a confirmação do seu ministério estão atrelados a esta hora. Cristo está dizendo para ela, de um modo muito claro, que o desempenho do seu ministério e da confirmação do mesmo é algo que está atrelado à autoridade do Pai e não à autoridade dos homens. De um modo muito simples, nós poderíamos dizer que uma lição decorre daqui. É que o Senhor Jesus, aquele que é Rei e Senhor de todos, ele não se submete à agenda estabelecida pelos homens, mas ele segue o curso da agenda divina, estabelecida pela sabedoria de Deus. Quantas vezes você e eu, queremos estabelecer a agenda de Deus, o tempo certo dele fazer as coisas, como se nós soubéssemos melhor do que ele. Isso em tudo, especialmente naquilo que envolve as nossas famílias. Nós somos muitas vezes precipitados, nós somos ansiosos, não temos paciência para aguardar. Mas o Senhor Jesus não se submete à minha agenda e à sua agenda, nem à agenda de homem algum, nem à mesma agenda da própria Maria. Mas ele é submisso à autoridade daquele que está no trono, o Pai que o enviou. O Pai que o enviou. Maria entende. Maria entende isso de um modo muito claro, e você pode ver a compreensão de Maria no verso 5. Olhe para o verso 5. Então ela falou aos serventes. O que é que ela falou aos serventes? Vamos ler juntos, por favor, uma só voz. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria não impõe nada a Cristo. Maria crê e se submete. E ela incentiva a submissão a Cristo. Agora, Maria, ela não se olha como a mãe, mas ela se enxerga como a serva, que vai levar aqueles que estão ali. E vejam, mais um detalhe dessa movimentação de Maria na celebração do casamento, porque os serventes ouvem Maria. Certamente alguém já tinha falado, olha, ela está ajudando, o que ela fala aí pode fazer. Os serventes ouvem a Maria, e a ordem de Maria é: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos resgatar a ordem de Maria para os nossos dias? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria não está trazendo glória nenhuma para si mesma aqui. Ela está apontando para aquele que é maior do que ela. Ela está dizendo, não sou eu, mas é ele. Não é o que eu ordeno, mas é o que ele ordena. Porque eu não sou toda suficiente para suprir essa necessidade e livrar o dono da festa do vexame. Mas olhem para ele, porque ele é. Façam tudo o que ele mandar. É exatamente isso.
Verso 6, olhem para o texto. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. O verso 6 até o verso 10, nós vemos aqui então a narrativa mais específica do milagre. Mas quando você olha para esses versos e vê a descrição do milagre que aconteceu, algumas coisas saltam aos seus olhos, assim como saltam aos meus. Primeiro, que o Senhor Jesus ele usa de uma descrição que nos espanta. Ele não aproveita esse momento para se autopropagar no sentido de chamar a atenção de todos. Não, ele não faz isso. Há um certo comentarista que ele chega a dizer assim: o Senhor Jesus não grita: opa, para a festa, vocês estão sem vinho, olhem agora para mim porque eu vou fazer o milagre e vocês vão ter vinho novamente. Não, não tem. O que ele manda é encher as talhas de pedra. É para encher. Essas talhas ficavam ali com água, para que aqueles que estivessem chegando para a festa se limpassem, se lavassem, seguindo a tradição dos judeus. Elas estavam já vazias. O pessoal já havia usado a água ali. Quando alguns comentaristas olham para essas talhas que vão ser cheias de água para seguir a tradição dos judeus, mas que vai ter a água transformada em vinho, alguns vão dizer assim: existe aqui uma transposição, porque as talhas de pedra com água remetem à lei ou às tradições dos judeus no Antigo Testamento. Agora, com o vinho, depois da transformação do milagre, é exatamente a chegada de Cristo, o tempo da graça, a obra do Senhor sendo anunciada, uma transposição. É necessário fazer um exercício exegético enorme para poder falar isso. Eu prefiro não falar isso. Ainda que eu entenda que existam implicações, porque na teologia bíblica isso de fato acontece, o Senhor Jesus é o cumprimento, eu não quero fazer esse exercício. Eu prefiro olhar de uma maneira mais simples para aquilo que está diante dos nossos olhos. O que é que está diante dos nossos olhos? Bom, está diante dos nossos olhos o seguinte: naquela festa de casamento, o vinho acabou. Está diante dos seus olhos? Está aqui no texto, não está? Ok, continua comigo. E agora então, aqueles que estavam oferecendo a festa, eles estavam sujeitos a um constrangimento enorme, porque era necessário que houvesse recursos e era necessário que o vinho fosse encontrado para oferecer essa quantidade de vinho para todos os convidados. Ordinariamente falando, eu sou levado a crer que aqueles que estavam oferecendo a festa não possuíam recursos suficientes para fazer tal coisa. Por isso que, de modo extraordinário, por que extraordinário? É água sendo transformada em vinho. É uma substância sendo transformada em outra. De um modo extraordinário, Jesus opera para que aqueles que estavam sujeitos ao constrangimento e vexame pudessem ser livrados do constrangimento e do vexame. Sinceramente, eu só enxergo isso. A ação extraordinária de Cristo para livrar de modo gracioso e amoroso
àqueles que estão sujeitos ao vexame, trazendo sobre eles glória, alegria. É exatamente isso que eu enxergo. E foi exatamente isso que Cristo fez. Nós já mencionamos anteriormente, o verso 6 diz: cada uma levava 2 ou 3 metretas. Esta medida era uma medida de cerca de 32 litros de cada uma das metretas. Então, é possível que cada uma dessas talhas comportasse de 80 a 100 litros. São 6. É por isso que alguns vão falar de aproximadamente 600 litros. Mas para aqueles que querem usar essa quantidade para falar de uso deliberado de vinho, basta você se recordar que a Escritura Sagrada diz que não devemos nos embriagar com o vinho no qual há dissolução, mas devemos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Não é o nosso assunto aqui. Todas essas questões, meu irmão, minha irmã, permita dizer para você, todas essas questões, sinceramente, eu as enxergo como secundárias. Todas elas. Todas elas. Nesta perícope, do verso 1 ao 11, usando as palavras do registro de João, eu posso dizer que o melhor vinho aqui ficou para o final. Ou seja, a questão primária do texto está no verso 11. Essa é a questão primária do texto. E eu quero pedir que você, por favor, leia comigo a uma só voz o verso 11. Leiamos bem forte, meus irmãos. Leiamos. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se fôssemos fazer aqui então as divisões do sermão, reverendo Gabriel, nós usaríamos esse verso 11. E as 3 divisões estão aqui. A primeira delas, princípio a seus sinais em Caná da Galileia. A segunda delas, manifestou a sua glória. E a terceira, os discípulos creram nele. Essa é a questão principal do texto. O que envolve este texto, o objetivo desta passagem, está aqui, revelado aos nossos olhos, no verso 11, de modo claro, para a gente poder contemplar, sem nenhum problema. Então, vamos lá, vamos olhar essas 3 partes que eu mencionei. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Bom, muitos vão dizer o seguinte: olha, toda aquela história de Jesus, quando criança, curando, fazendo sinais e prodígios, esquece, porque o primeiro sinal está exatamente aqui. Pastor, de onde é que surgem essas histórias dessas curas? Né? São dos evangelhos apócrifos, ou são dos escritos daquele período atribuído a autores sagrados, mas que não são necessariamente dos autores sagrados. Então, há quem conte histórias do tipo: um menino estava correndo, esbarrou em Jesus, e aí Jesus não gostou muito daquele esbarrão do outro menino, e falou algo àquele menino, tipo da figueira, lembra da figueira? E aí o menino deu mais uns 3 passos e caiu morto. E gente, isso não está na Bíblia, tá? Eu estou falando que é falado por outros. Vocês se recordam de um episódio do filme, acho que é do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que tem um passarinho que está lá quase morrendo, e aí Jesus pega o passarinho, põe na mão, e o passarinho voa. Ele cura o passarinho. Essas histórias não são histórias que estão registradas aqui nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não diz isso. João vai dizer que com este sinal aqui, que nós acabamos de mencionar e de estudar, foi que Jesus deu o princípio, tá? Com este. Então nós precisamos crer naquilo que está aqui, na Escritura Sagrada. Tudo bem, queridos? E aí então você vai ver no verso 11, que está escrito que deu princípio a seus sinais. A seus sinais. A palavra sinais aqui, ela é muito interessante no texto, porque a palavra sinais aqui, ela tem o propósito de chamar a atenção para algo maior, ou para uma verdade maior.
para algo que está além dele. Para algo que está além dele. Então, quando vocês estavam vindo para a igreja hoje, alguns de carro, o reverendo Diógenes precisou dar uma volta lá no supermercado, lá de cima, que eu vou falar o nome, para não fazer propaganda, lá de cima, para poder conseguir chegar até aqui. Só que quando ele saiu de casa, certamente ele viu na rua alguns sinais, uma sinalização. E muitos de vocês também encontraram, quando vieram para cá, essa sinalização. Tudo bem? Encontraram? Sim? Tá, mas o sinal está ali para apontar algo que está além dele. O que é que estava além daquele sinal? A corrida aqui na Avenida Getúlio Vargas. E em outras ruas também, muito provavelmente. Quando o Senhor Jesus transforma a água em vinho, esse sinal não é para que a gente fique preso agora na água transformada em vinho, mas é para que a gente enxergue a verdade que está além do sinal. Qual é a verdade que está além do sinal? Cristo. Então o sinal serve para apontar Jesus. Ele está operando esse sinal para que por meio deste sinal a sua autoridade seja confirmada diante dos homens, e os homens agora contemplem aquele que está além do milagre, além do sinal, e desejem aquele que está além do vinho, desejem o próprio Cristo, desejem o próprio noivo. Exatamente isso. E aí você olha ainda para o verso 11, e no verso 11 diz: manifestou a sua glória, tornou notória a sua glória. Essa glória aqui, queridos, é exatamente a confirmação da sua divindade, por meio desse sinal que está apontando uma realidade além dele, apontando para o próprio Cristo. A sua autoridade, a sua divindade está sendo confirmada no meio dos homens. E João está interessado em apontar essa glória. Por favor, vá para o capítulo 1. Capítulo de número 1 do Evangelho narrado por João. Verso 14. Eu quero que você leia comigo a uma só voz, bem forte. Evangelho narrado por João, capítulo de número 1, verso 14. A uma só voz, bem forte. Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos glória como unigênito do Pai. Então é para apontar essa glória, para manifestar essa glória, para que os homens saibam que de fato Deus está no meio deles. É para reconhecer a glória de Cristo como o próprio Deus no meio dos homens. E aí então, a resposta dos discípulos diante disso é a resposta que todos devem dar. Final do verso 11: e os seus discípulos creram nele. Os discípulos agora creem, ou estão tendo a sua fé reforçada, reanimada, porque eles já haviam atendido ao chamado manifestando fé, mas agora eles estão sendo confirmados nessa fé. É como se o Senhor estivesse confirmando cada vez mais. E queridos, quando João registra não somente este, mas os outros milagres, o propósito dele é exatamente esse: levar as pessoas a crer. Por favor, dê uma olhada aqui no capítulo 2, verso 23. Olha o que está escrito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo o que, meus irmãos? Os sinais que ele fazia. O que é que aconteceu? Creram nele. Os sinais estavam ali para falar dessa glória e para trazer ao coração, despertar no coração, fé. Vá para o capítulo 20 do Evangelho narrado por João. Capítulo 20. Capítulo 20, versos 30 e 31. Veja com que objetivo o Evangelho foi escrito. Versos 30 e 31.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros o quê? Sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, o próprio João está dizendo que o capítulo 2, verso 1 a 11, esse registro foi feito para que creiamos que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias, o escolhido, o próprio Filho de Deus, que remete, no capítulo 5 ele vai dizer que é o próprio Deus. Quando o Senhor Jesus falava ser o Filho, os homens quiseram matá-lo porque ele estava com isso, dizendo-se ser igual a Deus, o próprio Deus. É para crer nele e crendo nele ter vida eterna. Pode voltar para o capítulo 2 de João. A questão principal desse texto, portanto, é que este sinal foi registrado para manifestar a glória de Cristo entre os homens e despertar no coração dos homens fé. É isso. Essa é a questão principal. É claro que da questão principal decorrem implicações práticas. Especialmente porque a passagem foi colocada na série Jesus em meu lar. Jesus em meu lar. Quando nós então olhamos para esse texto, para essa lição principal, para aquilo que está em volta do texto, é possível fazer aplicações para a nossa casa, para a nossa família. A primeira delas, que eu diria, é que Cristo deve ser o centro dos nossos lares. A centralidade da nossa vida familiar deve ser Jesus. Do mesmo modo como ele é o centro dessa passagem. As nossas famílias devem estar voltadas para ele. Quando as nossas famílias estiverem voltadas para ele, nós desejaremos mais Jesus do que aquilo que ele pode nos oferecer. Eu vou falar isso de um modo mais claro. Quando o Senhor Jesus for o centro dos nossos lares, nós desejaremos mais a presença de Jesus do que o vinho que ele pode nos dar. Do que os suprimentos. Do que milagres para a saúde. Do que qualquer outra coisa. A partir do momento em que ele ocupa o centro das nossas famílias, o nosso verdadeiro contentamento estará nele. E assim como ele é poderoso, claro, para nos suprir em nossa maior necessidade, a salvação, o relacionamento com o Pai, ele é poderoso para suprir também as outras coisas. Naquilo que você pode estar começando essa semana, imaginando que, nossa, agora não tem mais jeito, será o meu vexame, a minha vergonha. Pelos meus meios ordinários eu não consigo fazer absolutamente nada. É exatamente aí que você precisa crer, que Jesus, de modo extraordinário, pode fazer coisas grandiosas para a glória dele mesmo. Eu quero ainda falar só de uma maneira mais específica. Aproveitando que eu ouvi 3 pregações nesse texto só sobre casamento, eu não posso deixar de fazer uma aplicação para marido e mulher. Não posso. Não vou perder a oportunidade de jeito nenhum. Uma vez eu ouvi em um casamento o seguinte, né? Que a festa de um matrimônio, ela só é mantida quando Cristo opera com graça, transformando marido e mulher, ou água em talhas de pedra, em vinho, em coisas mais excelentes. Bom, eu não quero me ater ao que foi falado no sentido de crítica, mas dentro do que nós estudamos, parece uma implicação que cabe
E aí eu quero dizer assim para você, meu irmão, marido que está aqui, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Muitas vezes a transformação que você está esperando na vida da sua esposa é exatamente a transformação que Cristo precisa operar no seu coração. Minha irmã, deixa eu falar para você. Talvez você esteja ali de joelhos orando pela transformação no coração do seu marido. Mas sabe, essa transformação ela pode estar sendo necessária no seu coração. Permita que Cristo seja o centro. Permita.